Olá, boa tarde, bem-vindos ao 44º episódio de Emoções em Podcast e hoje o tema é Ecologia Educacional, a importância da comunicação para a infância. E vou ter comigo a Maria João Mota Pereira, que passo desde já a apresentar. Muito obrigada, Maria João, por estares aqui comigo hoje neste episódio. Vou apresentar a Maria João, para quem não conhece. Vai ficar a conhecer. A Maria João é licenciada em Educação de Infância, com pós-graduação em Educação Especial no domínio cognitivo-motor, é formadora em diversas áreas de especialidade, terapeuta educacional, master de PNL, coaching, especialização de PNL para pais e professores, inteligência emocional e liderança, mindfulness, processo de comunicação e gestão de stress do profissional. Considera-se ainda uma apaixonada pela infância e o poder da criança. Tem uma admiração gigante por Maria Montessori e toda a sua visão sobre o desenvolvimento humano. E já nos vai falar ainda mais sobre isto. É ainda autora do projeto Ecologia Educacional, que também vai ser uma das perguntas obrigatórias que eu lhe vou fazer. É vice-presidente do Clube da Comunicação e Liderança, ACC, Associação de Coaching e Comunicação. Promove em conjunto com a ACC School Program um programa para escolas sobre comunicação em público a partir do primeiro ciclo. E então, isto são só algumas coisas, não é? Depois eu coloco uma breve biografia um bocadinho mais extensa, depois no canal do Spotify, no YouTube, no Instagram também, para toda a gente ainda ficar com mais coisas. Acho que deu para perceber quem tu és. Maria João, muito obrigada mais uma vez por aqui estares comigo hoje. E, entretanto, queria já começar com a primeira pergunta, que é o que é isto deste conceito de ecologia educacional? Olá, Ana, muito obrigada pelo teu convite. Fico mesmo muito orgulhosa de poder estar aqui contigo, até porque sei do teu bonito projeto das emoções e realmente é mesmo muito necessário nós falarmos cada vez mais sobre as emoções. Então, desde já, agradeço-te aqui o convite e também para partilhar um pouco do que é isto da ecologia. A ecologia nasce exatamente com este intuito, que é um programa de comunicação, sobre comunicação e sobre relacionamentos. E o que é que isto tem a ver com a infância, não é? Neste caso, é uma comunicação que nós, na ecologia, temos este querer mostrar uma reflexão sobre o poder da comunicação para com a criança, não é? Partindo sempre do adulto, e melhorando assim a comunicação interna do adulto, melhoramos então o relacionamento entre adulto e criança. É este o conceito da ecologia. A ecologia tem várias influências, não é? A PNL começou comigo, porque em 2018 fui para o meu autoconhecimento através da PNL e para mim foi uma viragem de chave em relação à minha parte, tanto profissional como pessoal. E a partir daí o que acontece foi que eu fui tornando, trazendo influências que se foram fundindo e ecologicamente foram-se adaptando e eu fui adaptando para a infância também. Então, para mim, eu digo sempre que é a ecologia tem influências ecológicas. PNL, ação não violenta, mindfulness e Maria Montessori. Não podia. Exatamente. E tu, na tua breve biografia, quando eu te pedi para dizer assim em algumas frases a tua biografia, falaste mesmo desta admiração gigante por Maria Montessori. Explica-nos lá porque é que é esta admiração gigante. Olha, eu sou formada em Educação de Infância, não é? A minha base de formação é a Escola João de Deus. A Escola João de Deus é excelente, a cartilha maternal, tudo mais, mas eu nunca me senti assim a pertencer, sabes? Claro que fiz a minha formação e só mais tarde é que descobri Maria Montessori. E Maria Montessori foi uma das primeiras médicas italianas. E aquilo que me apraz dizer é, se Maria Montessori não fosse mulher, talvez nós ouvíssemos mais de Maria Montessori e da sua metodologia. E eu já não vou falar sobre materiais, ok? Sim. Já não vou falar dos materiais. Mas para quem nos está a ouvir, fala-nos um bocadinho porque é que ela se destaca de outras correntes. Fala só assim um bocadinho. Maria Montessori foi uma mulher muito à frente da sua época. Ela foi das primeiras mulheres a falar sobre a equidade do homem e da mulher. Ela diz uma frase que é fantástica, que é: mulheres, argumentem com os vossos cérebros e não com os vossos corações. Nós, mulheres, temos sempre esta tendência para levar tudo muito, não é? Aqui, assim, do coração para a boca. Há emoção, muita emoção.
ela diz-nos assim: não, mulheres, não é só isso que conta. A Maria Montessori foi também das primeiras pessoas a falar da educação como uma ciência e não como uma filosofia. Maria Montessori foi das primeiras também a falar sobre a importância e sobre a necessidade de se falar sobre crianças com necessidades específicas. Na altura tinha o nome de idiotas, vê tu bem, ok? Ei, Maria Montessori, se fosse viva, tinha 154 anos. Então não é assim, é algum tempo atrás, mas não é, sabes? E então toda a sua visão sobre a infância está muito atual e vai estar sempre atual. e realmente que não dá para trabalhar com cada criança da mesma forma, porque cada um é diferente do outro, não é? E o querer formatar tudo igual não dá. Estamos a falar de uma altura em que realmente era tudo no mesmo saco, sabes? Era tudo Pois é, colocado na mesma linha e ela foi das primeiras a dizer assim: não, espera lá, estamos a falar de uma médica, ela era psiquiatra. Ela foi para certo, uma aula em que crianças e adultos estavam todos no mesmo sítio. E ela começou a pois, perguntar: mas porquê? Como assim? Como é que não há esta separação de crianças com adultos? pois é. Os materiais que nós temos, as cadeiras, as secretárias, os armários que nós temos agora adaptados e à mesma altura das crianças, devemos a Uhum. Maria Montessori. Foi ela que Pois teve é. essa ideia. Sim, claro, Então, claro. vê bem a influência que esta mulher teve. E muitas pessoas continuam ainda um É o que tu bocadinho. dizes, ainda é atual, não é? E que vai continuar a ser, certo? Sim, Muito sim, bem, e sim. dado que este episódio é aqui muito dedicado também à parte da importância da comunicação para a infância, porque realmente Uhum. nós ainda ontem falávamos sobre isso, não é? O nosso papel de tanta responsabilidade como educadores, não é? Que podemos marcar uma criança para uma vida inteira, quer com memórias positivas, quer com memórias negativas, isto é um poder imenso e as pessoas às vezes não têm a noção disto, não é? Como é que os É um pais podem conhecer melhor os seus filhos? Olha, eu acho que primeiro os pais, os adultos no seu geral, devem primeiro autoconhecerem-se, sabes? Como é Sim, que eu sei, posso ter espaço para conhecer alguém se eu própria não me conhecer? Se eu própria certo. não souber o que é que eu quero, o que é que eu não quero, o que é que eu gosto, o que é que eu desejo, quais são os meus objetivos de vida, se eu não souber, se eu não conhecer, não é, a Uhum, minha pessoa, como é que eu vou conhecer o outro ser humano? Porque é que uma criança certo. é uma pessoa, é outra pessoa, sendo pai, sendo professor, mas mais até falando para os pais, não é? Tem aquela necessidade quase de olhar para o filho como algo de continuidade. É a nível hereditário, mas é uma pessoa completamente diferente de ti, não é? E nós Certo. temos esta tendência para olhar, não é? Para não conseguir separar as águas, exatamente porque não temos tempo nem espaço para este autoconhecimento, nem nas Uhum, escolas, nem em famílias, não é? Nós não fomos educados dessa forma. E acho que certo. primeiramente devemos olhar um pouco para o nosso Então, primeiro de tudo, o autoconhecimento do próprio adulto, não é? O próprio adulto conhecer-se bem. Esse é o primeiro ponto. Que primeiro. mais? O seguinte, eu vou falar daquilo que Maria Montessori fala, que é a observação. O adulto poder Uhum, observar sem julgamento, sabes? Sem uhum, aquela sem aqueles óculos de adulto de estás a fazer bem, estás a fazer mal, estás a fazer errado, estás a fazer certo, porque realmente é certo. sempre com as nossas lentes, não é? O errado Sim. e o certo, no sentido de fazer algo bem feito, é realmente Uhum, segundo a nossa visão de adulto. Então, certo. conseguir observar a criança sem nenhum tipo de juízo de valor, Sim. se o adulto conseguir fazer estas duas coisas, está a dar passos largos para conhecer verdadeiramente a sua criança, seja pai, seja profissional de educação. Ok. E talvez também, para além disto que tu estás a dizer da observação sem julgamento, também entender um bocadinho este comportamento veio de onde? Qual é que é a necessidade dele ter feito este comportamento? O que é que ele será que quer dizer, não é? Porque atrás dos nossos comportamentos existem sempre necessidades que estão escondidas e se a gente às vezes não vai perguntar qual é que é a necessidade da pessoa em ter feito aquilo, ficamos às vezes sem saber e criam-se até os mal entendidos, não é? É verdade, e é necessário também no sentido de conseguir perceber, ao ter essa pergunta, no Uhum, sentido em que perceber qual é que é o período em que a criança está, porque estamos a falar de um ser que se está a desenvolver. E muitas vezes o adulto certo. tem uma incapacidade, não é? Não treina esta sua habilidade de perceber, espera,
estás ainda em desenvolvimento. Estás aonde? Qual é o teu mapazinho? Porque é um certo, trajeto, não é? É um trajeto certo. de uma criança. Então, é E o entender adulto também a fase de desenvolvimento em que está a criança, porque às vezes o que eu sinto, mesmo em termos até de escola e tudo, pede-se às vezes uma racionalidade que a criança ainda não consegue ter, não é? Quando às não vezes a tem criança está realmente a expandir ali as suas emoções todas e tipo, acalma-te, não, ela não se consegue acalmar. Logo ali direto, tens que dar as estratégias para, não é? Bom, tanto que entender o muitas vezes estado de pergunto desenvolvimento em que a criança está. sim, Eu eu gosto muitas sempre vezes de ir reforçando aqui alguns pontos até para as pessoas depois irem tirando as suas notas. claro, Hábito também de sim, professora, não é? Então, o exato. autoconhecimento, a observação sem julgamento, entender melhor as necessidades e perceber o estádio de desenvolvimento em que a criança está, para às vezes não lhe estar a pedir mais do que aquilo que ela consegue dar, não é? Nós não temos que nos lembrar que a criança está numa fase imatura, não é? Nós Claro, já as neurociências já nos vêm provar, não é, quando é que um cérebro está maturo, não é, maduro para no seu certo. desenvolvimento, não é? E então nós não podemos pedir à criança o "está quieto e porta-te bem", isto é completamente além de ser completamente abstrato, não é? A Uhum. criança precisa de Sim, coisas concretas, nós realmente temos que pensar assim: "Espera aí, e quando sou eu a fazer, estas birras, não é, quando sou eu que estou, o que é que eu faço?" Eu não me atiro para sim, o chão, mas se calhar até digo assim uns palavrões ou até trato mal algumas pessoas. Então certo. perceber que se nós próprios enquanto adultos temos esta dificuldade em gerir, não é, certos comportamentos nossos, quanto mais uma criança que ainda não está Ainda a mais. nível cerebral maduro, não é? Certo, É um certo, bocadinho por aí. completamente. Completamente de acordo. E lá está, às vezes o que se faz é pedir-se mais do que a criança consegue dar. E quando nem o adulto às vezes consegue gerir as suas próprias emoções, como é que pode querer que a criança também consiga, não é? E depois isto é muito pelo exemplo. E o para quietos, em vez de ser um pedido específico para, olha, em vez de fazeres assim, e que tal se. Mas agora então vamos às estratégias, não é? Como educadora consciente. Quais é que tu achas que são as estratégias que consideras mais importantes, as mais importantes para que o adulto consiga realmente melhorar a comunicação com a criança? Olha, partindo daquilo que nós estávamos a falar, que é realmente identificar e conhecer um pouco das fases de Uhum, desenvolvimento de uma criança, eu acho que é muito importante. E atenção, quando nós falamos de criança, eu vou incluir também o adolescente, porque nós não sim, falamos tanto desta fase da adolescência e cada vez que falamos é quase como um bicho-papão. uhum, O adulto tem que conhecer a fase da adolescência, é necessário conhecer os professores do segundo ciclo, terceiro ciclo, que estão neste bolo, não é? Vamos sim, conhecer um bocadinho das necessidades deste adolescente e vamos perceber que realmente vamos conseguir tirar mais frutos de uma aula, não é? Do uhum, que propriamente andarmos ali, como nós dizemos, não é? A dar murro em ponta de faca, realmente não vale muito a pena. sim, Então, a primeira será exatamente isso: conhecer, identificar, não é preciso sermos grandes especialistas, identificar assim certos padrões nestas fases certo. de desenvolvimento, não é? O Maria que é Montessori fala previsto que aconteça, não é? Tipo, é sim, normal. Se acontece isso, é normal, porque faz parte da fase do desenvolvimento, não é? exatamente, e Maria Montessori dá um nome muito bonito que é níveis sensíveis, não é? Níveis Níveis sim. sensíveis da criança, e eu acho que é mesmo por aí, são períodos sensíveis que o ser humano tem e que precisa de passar, Uhum, que tem necessidades específicas, e se o adulto tiver esse conhecimento, vai ter mais frutos na relação com a criança, vai ter muito mais proveito na relação que tem com a criança. Eu acho que essa é a parte fundamental, que é conhecer. sim, Depois, eu acho que realmente aquilo que eu noto a nível profissional, pessoal, é nós, enquanto adultos, percebermos o que é que nós queremos da educação que estamos a dar, sabes? Que estamos a transmitir. Qual é o meu propósito ao fazer certa atividade? Qual é o meu propósito enquanto educadora? uhum, Quais são os valores que eu defendo na educação dos meus filhos? Quais são os valores que eu defendo na educação dos meus alunos? Sabes que eu, para mim, esta coisa que nós ouvimos antigamente, agora já não tanto. A escola instrói, a casa é que educa. Eu não sim, sinto que seja assim essa separação de águas, sabes? Claro que em casa é a primeira escola da criança, não é? Onde estão incutidos os valores familiares, maus ou bons, não vamos aqui hum, qualificar, mas sim, realmente cada família tem as suas maneiras de estar, não é? E a criança vai assimilando isso.
Mas nós, enquanto profissionais, não é? Nós depois estamos com eles na sala, somos incapazes, a menos que fôssemos umas máquinas, que não somos, não é? Então, Sim. a educação está tudo muito interligado, muito ecológico, sabes? Tudo muito... Sim, sim, instrução e educação, eu também sou da tua opinião. Há muita gente a dizer, não é? A educação é em casa, a instrução é na escola. A criança é só uma. E o ideal é haver, e na altura em que ainda estava no ensino básico, né? Neste momento já não estou, mas na altura em que ainda estava no ensino básico, eu sentia quanto maior for a harmonia entre escola e casa, melhores resultados a criança vai ter e melhores resultados vai ter a família e melhores resultados também vai sentir o professor, porque está toda a gente a trabalhar num único sentido, não é? Se houver esta ligação entre escola e casa, para mim é o fundamental. E E não, fazermos um bocadinho este jogo de, e não de- é de à sempre toa, ligação constante, de escola, e não é à família, toa. família, escola. Tipo, Vais, imagina, olha, aconteceu uma situação, ou um divórcio, obviamente que aquela criança vai ficar afetada emocionalmente, por muito que o divórcio entre os frágil. pais até corra tudo bem, quando existe a atenção da parte da mãe, da parte do pai, "Olha, professor, aconteceu assim, dadadá, agora é normal que ele esteja mais assim", o professor também vai estar mais atento a essa situação, se calhar está mais distraído, mais instável, até pode estar com comportamentos mais agressivos para chamar a atenção, mas tudo isto vem de um contexto, tudo isto vem de uma causa, tem uma causa por trás, não é? E agora, quando existe mais informação, porque a criança é só uma, e tal e qual como o adulto tem, não sei se concordas comigo, não é? Mas tal e qual como o adulto tem as suas preocupações, não é? As suas frustrações, a criança também tem, o adolescente também tem, na medida Exatamente. deles, mas também tem igual, também não têm Isso. direito a ter. Claro que têm. Sabes que Não, as reuniões de pais eu utilizo muito para pequenos workshops ou pequenas formações para os meus sim, pais, até para eles perceberem como é que eu funciono enquanto profissional de educação. Porque realmente eu digo assim: eu não quero saber da vossa vida, meus queridos, não, eu não quero saber, eu não trabalho para a revista Maria, tipo, brinco assim um bocadinho sobre isso, mas o facto é que tudo aquilo que se passa em casa, e porque a criança está nesta fase de absorção, não é? Esta esponja, ela vai trazer tudo de uma sim, forma ou de outra. Há umas que comunicam verbalmente, há outras que comunicam através do seu comportamento, que fica desajustado, que fica diferente, ou mais agressivo, ou mais expansivo, ou mais sim. recatado. Então, tudo isto é visto por mim, é sentido por mim. Então, quando a informação não chega, eu vou até ela. Então, eu pergunto diretamente aos pais. Claro que nas reuniões eu digo-lhes mesmo: por favor, pensem que aqui a escola a sala é uma continuidade da vossa casa para as vossas crianças. Sim, eu também Então, sinto a mi- assim. a minha ética profissional não tem que espalhar nada, informação nenhuma, mas eu preciso de a saber para poder me relacionar de maneira mais justa, equilibrada e harmoniosa com os vossos filhos. Então, quando eu te falo, E perceberes melhor o contexto daquela criança, porque aquela criança vem às vezes de uma maneira ou vem de outra, também mediante o contexto que vem de casa. Não dá para chegar à escola e desligar das coisas todas que a criança já assistiu em casa, não é? claro Quer que sejam coisas muito boas, em que ele vem muito excitado, quer sejam coisas muito más, em que as coisas correram muito mal e houve já muitas brigas. É normal que a criança venha perturbada com aquilo, ou perturbada ou não é? Mas o contexto, obviamente, que influencia tal e qual como nós, quando chegamos a casa dos trabalhos, não é? Por vezes ainda vimos com as preocupações, com as coisas todas para casa, que não devia, a gente sabe, mas nós somos só uns. mas Por lá está, isso, se nem nós adultos conseguimos desligar e ligar o botão, quanto mais uma criança, não claro, é? ainda mais difícil para a criança será, não é? Ainda hoje tive Claro. um exemplo muito giro disso, que realmente, agora estamos esta semana no Dia da Família, não é? O Dia Internacional da Família, eu fiz um puzzle grande e entreguei cada peça a cada família para no fim de semana fazerem o desenho da família. Tudo giraço, hoje entregaram, e eu reparei que numa das peças estava o meu aluno, o pai e a mãe, e mais irmãos. E eu, ai, mas aqui não tens mais, na outra fotografia não tens, então. Os irmãos só da parte de um progenitor e esses irmãos estão longe, não estão cá. E eu, ok, Sim, então no final do dia eu fui perguntar à mãe, a mãe ficou assim muito encabulada, eu, mãe, está tudo bem, eu como vou está falar tudo da família, não estou a perguntar para julgar, eu estou a dizer que eu preciso saber para poder informar e para poder falar com a família, com o nosso menino, para eu não estar errada, para ele não pensar, para ele não ficar confuso, para ele não pensar que bem, está alguma coisa errada. Está tudo porque certo. não Eu está só preciso nada saber errado. a informação correta, está tudo bem. E a mãe ficou assim a olhar para mim:
pois, tem razão. Eu, ok, mãe, não é preciso ter razão, estou-lhe só a explicar que eu estou-lhe a fazer esta pergunta para poder falar sobre a família de uma forma E às mais vezes, se honesta. calhar, não dizem mais com medo do julgamento, não é? Têm medo do É julgamento. a nossa Pois é, sociedade está muito assim, não é, Ana? é, É, infelizmente, nós infelizmente. fazemos, é porque fazemos, se não fazemos, não fazemos, por isso é que é tão bom nós irmos para a cama, não é? Com a nossa cabecinha tranquila. É, E eu penso e muito depois sobre fica isto. tranquila. Sim. Os meus valores enquanto profissional, os meus valores enquanto mãe, E qual é que é o alinhar. propósito? E qual é que é o meu Sim, propósito enquanto mãe? O que é o mais importante, que eu considero o mais importante para passar na educação, ou para o meu filho, ou para o meu aluno, não é? sim, Sabermos sim. bem o que é que nos move, Alinhar, qual alinhar é que é a muito nossa intenção, não é? estes valores. Eu acho muito importante é isto, imagina, em casa, eu com o meu marido, não é? Nós alinharmos estes valores enquanto Uhum, parceiros, enquanto pais, é muito importante as sim, famílias estarem alinhadas nestes valores de família, e mesmo em sala. Eu sou educadora, trabalho com uma auxiliar, certo? Ou neste caso certo. uma, ou mais do que uma, neste caso só tenho uma. Enfim, logo na primeira reunião, no sentido de estarmos juntas a trabalhar, logo na primeira semana eu sentei-me com ela e expliquei-lhe: "Olha, eu costumo trabalhar desta forma assim, 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 eu defendo isto assim, 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 eu tenho este projeto assim, assim, assim". Eu coloquei logo os Certo. pratos todos em cima da mesa e ela só ficava assim: "Uou, ok". Ela trata por jogo. Não, mas assim "Uou". já sabemos exatamente qual é que é a intenção, qual é que é o propósito, e quanto maior for a coerência entre as pessoas que estão a trabalhar juntas com o mesmo grupo, a mesma coisa que isso acontece na família e acontece no local de trabalho. Quanto melhor isto ficar esclarecido, toda a gente sabe, fica tudo mais claro, o processo de comunicação fica todo mais claro entre a própria equipa, no caso de casa, família, no caso de local de trabalho, há de ser entre a equipa pedagógica, né? Mas fica tudo Uhum. muito mais claro o que é que se pretende, E faz é muito e é isto sentido. e é exatamente isto que eu defendo na ecologia, que é uma comunicação clara, é uma comunicação muito Sim, objetiva. E eu agora há pouco estávamos a falar de das salas e da comunicação e de esperar aquilo que nós esperamos da criança, não é? Muitas vezes eu ouço as minhas colegas, não é: "Não corras no corredor, não corras no corredor", e eu só penso e abro a porta assim: "Amor, o que é que tu queres que a criança faça?". E a pessoa fica assim: "Hã? Como assim?". "Sim, fala o que é que tu queres que ela faça. Pensa lá na tua comunicação de uma forma mais objetiva". sim, E faz elas o ficam pedido assim a olhar para específico, mim. faz um pedido específico, em vez de dizer E não a faças, insere. e a dificuldade Pois, que às vezes o adulto tem em mudar este chip de tirar o não e colocar uma coisa específica. E eu às vezes dou assim um empurrãozinho: "Tu queres que ela ande devagar?". E a pessoa fica: "Sim, é isso". Eu: "Então diz". E elas ficam: "Ah, ok". E porque para as realmente pessoas se calhar pensam: "É a mesma coisa". Não, não é a mesma coisa. Uma coisa é aquilo tipo: "Ninguém me ajuda", não é? E agora imaginando assim em contexto de casa: "Ninguém me ajuda". Uma coisa é dizer assim à família: "Ninguém me ajuda", mesmo em relação aos filhos. Outra coisa é dizer assim: "Podemos nos sentar aqui para conversar, estou muito sobrecarregada de trabalho e se fizéssemos aqui uma divisão de tarefas? Tu começas a delegar. fazer isto, tu fazes aquilo e tu fazes aquilo". É bem diferente de uma comunicação de: "Ninguém me ajuda", porque isto o que é que diz? Só diz que a pessoa está chateada porque ninguém a ajuda, mas ela não faz o pedido claro e específico do que é que ela pretende. E isto aqui, Tal e se qual. começarmos a ter uma comunicação mais clara em todos os contextos onde nós andamos, com certeza que as relações vão melhorar, não é? Por isso, façam pedidos específicos, por favor, às É vossas simples, crianças e aos vossos adolescentes. é só pensar um pouco no sentido da lógica, que é: alguém consegue adivinhar ou consegue ler a mente de outra pessoa, seja adulto ou criança? Ninguém adivinha, certo? Ninguém Então tu não adivinha, podes certo? não podes estar à espera que as pessoas adivinhem aquilo que tu queres, ou o Isso, porquê de estar chateado. "Ai, não estás a ver que eu estou isso. chateada". "Não estou, só estou a ver Não, a não, tua cara por acaso não fechada". reparei, estás. Pronto, é isso. E é Temos que engraçado, falar. As pessoas às vezes isto deduzem que tu estás a pensar como é que eles estão a sentir e tu não sabes. Se as pessoas não falam, ficamos sem saber. E há aqui falhas de comunicação. Muito muito bom. graves, muito grandes, muito grandes. E eu Muito bem. senti isso Vamos na aqui passar. Força, força. Desculpa. não, estava a dizer que eu senti isso na pele, por isso é que fui estudar, não é, em Pois. 2018, por isso é que eu fui estudar PNL, porque realmente eu senti isto na pele, porque eu Certo. olhava para as pessoas e pensava: "Ah, tu estás chateado comigo, ou eu fiz alguma coisa". Então eu também sou muito expressiva, então eu não podia expressar muito, porque as pessoas também julgavam: "Ai, esta aqui é um bocadinho esquisita", ou "Esta aqui é um bocadinho é chorosa, está sempre a chorar, ou está muito emotiva". E eu Sim. comecei
a olhar e pensei assim, bem, eu não consigo falar com ninguém, ou adultos, com crianças está tudo certo, agora com os adultos Certo. está aqui qualquer coisa que se passa, e eu fui estudar para isso. E Claro, comecei é a perceber realmente que a comunicação tem um impacto gigante na relação. E sim, comecei a sim, perceber sem que na criança, então, é brutal, é realmente um privilégio nós podermos escolher as palavras certas para com uma sim, criança e olhar para o fruto dessa conversa, que é um também. relacionamento muito mais equilibrado. Por isso é que lá está, a ecologia nasceu mesmo de coração, sabes? Sim, sim, sim. E vais continuar a partilhar por Portugal e pelo mundo os teus conhecimentos, que eu acho que são muito necessários, mas já vamos falar sobre isso. E então, 2 ou 3 hábitos diários que tu tenhas para melhorar a tua saúde mental e o teu bem-estar? Olha, uma coisa que eu comecei a adquirir para até ler mais, porque eu fui uma Uhum. aluna terrível, terrível. Ou então tive terríveis professores, mas isso será uma conversa para Sim, outro dia. claro. Ler mais, Então vamos focar no ler mais, ok. exatamente. Mais, Então as minhas horas de almoço são passadas a ler. Pouco ou ok. muito, eu tento não pegar no telefone e, leio um pouco de um livro que seja um livro mais técnico, não é aquilo que eu estudo e que neste momento Uhum, agora estou a ler um maravilhoso que me ofereceram no dia da mãe. Ofereceram porque eu uhum. pedi, porque eles também não adivinhavam, não é? Lá está. Exatamente, Ah, tens que dizer quais é que são as tuas necessidades para aprender a ir mais de acordo, claro. ora aí está. Outra coisa que faço é, eu já tenho, filhos maiores, não é, 14 e 20 anos, Uhum. então os Sim, meus domingos de manhã são passados em sossego, porquê? Porque o adolescente gosta de dormir até mais tarde. Quem souber sim. sobre o ciclo de sono do adolescente vai perceber aquilo que eu estou a dizer. Fica aqui para Uhum. pesquisarem. Então o que acontece? Eu domingos de manhã são dedicados ao estudo. Eu acordo às 7, como todos os dias, e dedico-me a ouvir as minhas aulas, dedico-me a estudar um pouco para a ecologia. É o que eu faço ao fim de semana, mais propriamente ao domingo. No, Ok, no dia a dia, no dia a dia, eu entro às 9, mas eu acordo às 7 para certo. poder ter tempo para acordar, que a pessoa não gosta de dormir, então preciso ter Sim. tempo para, como eu costumo dizer, para o espírito chegar até ao corpo, sabes? Eu gosto de ir chegar ao corpo. Tomar o pequeno almoço sossegada e, e ir assim mais acordada e desperta É o para levantar com tempo, não é? Para não fazer as sim, coisas à pressa, levantar com tempo. exatamente. Ok, E ando no ginásio, pronto, que é para ver se também ok. se a O coisa exercício flui físico também é importante. Muito muito, bem, muito. então leitura, estudo, Sim. levantar Uhum, com tempo, ou seja, vai evitar que a pessoa entre logo em stress, que está atrasado, que não vai chegar a horas, não é? O acordar às vezes um bocadinho mais cedo compensa, porque não vamos atingir esses níveis de ansiedade. E o uhum. exercício físico, o ginásio, muito bem, certíssimo. E agora, por fim, uma mensagem final que tu queiras deixar a toda a gente. Olha, eu vou deixar um convite. Pode ser um convite, porque Pode, aliás, podes deixar a mensagem e a seguir o convite para aquilo que eu acho que já sei do que é que vais falar, uma mensagem e podes fazer o convite. olha, a mensagem é que realmente, eu gostaria muito que os adultos olhassem para o privilégio que têm em educar uma criança, sabes? E o Uhum, privilégio é exatamente nós olharmos para a educação, seja parental, seja formal, de uma forma mais leve. E uhum. como é que eu posso ajudar nisso? Realmente venham ver mais coisas da ecologia, venham ver mais coisas da Ana, venham ver mais coisas de pessoal que é especialista na área da educação. Não só Sim, videozinhos assim rápidos, sabes? Eu que, pronto, enfim, sim, nós nós outras temos que também agradecer falámos aqui às sobre isso, não redes, é? Aquele nós consumo rápido, um minuto e tem logo que ficar com o conhecimento todo naquele um minuto, não é? não A dá, Ana não dá. está aqui, adorei o espírito chegar ao corpo. Eu uso muito essa expressão, até para os meus meninos que acordam da sesta, realmente nós muitas vezes notamos isso, não é? Da falta de É, temos de dar tempo e realmente eu acordo mais cedo por isso. certo. Então, exatamente para este tempo, nós estamos num tempo de um tempo muito rápido, muito Uhum, avanço tecnológico, nós temos também de dar tempo ao nosso avanço afetivo, sabes? E é sim. aquilo que a ecologia promove é exatamente isto. Uma autorreflexão sobre a tua forma de comunicar contigo, ou seja, a tua Uhum. comunicação
interna, como é que tu falas contigo mesmo, porque só conhecendo como é que tu conheces, como é que tu falas contigo, podes conhecer e falar de uma forma mais adequada para a criança ou para E outro para ser isso é preciso mais conhecimento, é preciso mais técnicas, é preciso mais sabedoria. Sabedoria é poder e quanto melhor a gente se conhecer, melhor também vamos saber nos respeitar e também colocar os limites aos outros, não é? Porque por meio de tudo temos de nos respeitar a nós. E quantas mais técnicas tivermos também para comunicar com os outros de uma forma mais clara, melhor vão ser as nossas relações, não é? Não é? Muito bom. Nós estamos numa era de muita informação, nós temos muita informação ao Sim, nosso dispor, isso é fantástico. Nós temos é que conseguir transformar essa informação em conhecimento. E sim. aí e daí veio agora o meu convite, que é um dia dedicado a isto, um dia dedicado à comunicação, um dia dedicado à educação, aqui no Montijo, não é? Dia 8 de junho, para quem não sabe o que é ecologia, para quem quer saber mais sobre formas de se comunicar com a criança ou com o adulto, ou consigo mesma, venha no dia Certo. 8 aqui à ecologia, na junta de freguesia, vamos fazer um convívio, não é? Um colóquio presencial. Desde já convido a Ana, já estás convidadíssima, Sim, e sim, fica sim. aqui registado. O terceiro colóquio vai estar como oradora. Então fica aqui registado, já não Ok, tens ok, confusão. ok. Convite aceito, convite aceito. Maravilha, maravilha. Porque realmente é necessário que nós, enquanto profissionais de educação, que depois temos esta sensibilidade para outras vertentes da educação, Uhum. ajudemos os profissionais que estão a trabalhar, ajudemos os pais que estão neste mundo assim frenético da Sim. educação, não é? Nós temos que nos juntar para que nós já conhecemos estas técnicas, sabemos que funcionam, temos que partilhar esta informação. Então eu acho Mas muito também é importante. exigente a querer aprender essa informação e é isso, pronto. E o convite passa um bocadinho por aí, não é? Sim, Não chega a gente ter para dar quando as pessoas depois não têm essa vontade de receber. Por isso, vão que não se vão arrepender. Volta a dizer o exatamente. dia, as horas, o local, volta a repetir, que é para ficar Então bem vá. registado quem não anotou. Para quem acha que a sua criança não obedece, para quem acha que o seu adolescente não ouve, não faz nada de que é esperado, não ajuda em casa, no dia 8 de junho, venham ao segundo colóquio da Ecologia Educacional na Junta de Freguesia do Montijo, vai ser desde as 9h30 às 6h30 da tarde, um dia dedicado, um dia inteiro dedicado à educação formal e parental. Isso é que é falar. Muito obrigada, Maria João. Acho que sim, acho que ficou bem presente aqui o convite para o segundo colóquio e eu acho que sim. Comigo podes contar. Muito obrigada, Maria João, Maravilha, por ter estado aqui maravilha. comigo. Também aproveito para dizer que na próxima semana vou ter aqui comigo a professora Ausenda Oliveira. E o tema vai ser Conhecer a Norma Portuguesa 4590-2023, que fala sobre o sistema de gestão de bem-estar e felicidade organizacional. Ela foi uma das pessoas que implementou esta norma com uma grande equipa de especialistas para que isto comece a ser implementado no contexto organizacional e então vamos aqui aprofundar um bocadinho mais sobre esta norma portuguesa do bem-estar e felicidade organizacional, por isso não podem perder. E é tudo, muito obrigada mais uma vez, Maria João, gostei muito de Obrigada estar eu. aqui contigo e conta comigo no dia 8 de junho, lá estarei. Maravilha, maravilha. Fico muito contente. Obrigada pelo convite. Tá Um bom, beijinho muito ok. grande. Muito obrigada e até segunda.